Boa noite, pessoal. Professor Fernando aqui falando. Aqui em casa já são 11 da noite. Estou gravando a aula de vocês. O trabalho tem sido muito intenso aqui. Espero que vocês estejam bem. Faz tempo que a gente não se vê. E na sexta-feira a gente vai ter uma aula ao vivo, né, de filosofia. E aí eu acho que a gente vai se encontrar de uma forma menos formal do que essa. Eu tenho um certo problema aqui para o vídeo, então vocês vão ouvir só a minha voz mesmo, sem a imagem, por isso coloquei a foto aí para que vocês se lembrem de mim, né? E vamos para a nossa aula, que é uma revisão das 3 aulas que nós tivemos até agora, 3 ou 4 aulas, eu não me lembro exatamente. E desde o surgimento da sociologia, né? O capitalismo, a consolidação de um modelo de produção. E aí eu vou falar um pouquinho de 2 teóricos clássicos. Um não é um sociólogo, que é o Auguste Comte, vocês já me ouviram falar sobre ele. E vou me concentrar um pouco mais assim no Durkheim. Então, o objetivo da aula é esse, né? Vou compreender que a sociologia ela é fruto da revolução industrial, do capitalismo, né? Ela se ocupa da tentativa de compreender as relações sociais que os homens estabelecem entre eles em um modelo de produção chamado de capitalismo. Além das suas instituições, além de toda uma tensão, dos conflitos, da necessidade de cooperação. E posterior a isso a gente vai estudar um pouquinho sobre a vida do senhor Auguste Comte, que foi um filósofo político francês. Ele vive até a metade do século XIX, e depois ainda o seu discípulo, né? E aí sim um primeiro sociólogo, que é o Emile Durkheim. Também não é muito novidade para vocês. Vou seguir com os slides. Os slides são bem simples. Continue aí fique atento com sua caneta, né? Suas anotações. Mas estou começando aqui bem do começo mesmo. O modo de produção capitalista ele é, ele é fruto de pelo menos 3 movimentos históricos, né? 3 revoluções importantes que acabaram assim desencadeando em um novo mundo, né? Um mundo industrial complexo, cheio de profissões, uma atividade da indústria, a vida dentro da fábrica, né? Mas nem sempre foi assim. A Idade Média é um período de mais ou menos 1000 anos. E é a partir da crise do mundo feudal, ou da autodestruição desse mundo feudal, a peste negra, as invasões bárbaras, uma série de situações ali, as grandes navegações, que vão fazendo com que esse tipo de organização, de modo de produção, de economia, de vida, vá ficando para trás. Né? E obviamente que um outro vai tomando conta. Então, é a partir da crise do mundo feudal que temos o início de uma revolução chamada de Revolução Industrial, a saída do campo em direção às cidades, a vida no entorno dos burgos, a atividade do comércio ali, né, o trabalho no comércio e a produção de mercadorias. Junto com esse movimento aqui, com essa revolução que começa a aparecer em pequenas fabriquetas, um trabalho ainda artesanal, feito com as mãos, mas remunerado de forma assalariada. Junto com esse comecinho, assim, lá no século XVI, e depois caminhamos para o século XVII, onde temos uma outra revolução que começa a acontecer junto com essa primeira, que é a industrial, que é a Revolução Científica Moderna. A Revolução Científica Moderna do século XVII. E quando eu falo em século XVII, imediatamente vocês precisam se lembrar da Revolução Copernicana, da concepção heliocêntrica de mundo, do senhor Isaac Newton, da invenção dos microscópios, do senhor Galileu Galilei, novos combustíveis, da vida em laboratório, né, das experiências, da ciência clássica, do método científico, do senhor Descartes,
uma série de intelectuais que contribuíram assim para um grande avanço científico, principalmente da sociedade europeia ocidental. E obviamente que isso vai influenciar todo mundo. Então temos uma revolução industrial, século XVI, ela vai seguindo, vai se alongando, século XVII essa revolução científica e ainda a Revolução Francesa, né, que acontece em fins do século XIX e que traz assim desculpem, em fins do século XVIII, a Revolução Francesa, e que traz assim uma ideia de que o homem é o centro dos valores, preza muito pelo ideal de liberdade, né, essa coisa que também casa muito com esse movimento de revolução industrial da época. Então são a partir da crise do mundo feudal, de uma revolução industrial, de uma revolução científica e da Revolução Francesa em fins do século XVIII, que o capitalismo ele surge, vai se desenvolvendo, vai se consolidando e vai propor aos homens que esses homens se organizem de uma outra forma. A produção da vida ela vai se dar de uma outra forma. O trabalho é outro, que não é mais o trabalho servil, que não é mais o trabalho escravo, mas que é o trabalho assalariado. Então surge a partir daí esse modelo de produção que chamamos de capitalismo. A sociologia ela é fruto desse capitalismo. Ela surge, ela é inventada, criada para ver se ela consegue dar conta de explicar as relações que acontecem nesse modelo de produção. E esse modelo de produção ele é sustentado por um tripé. É a produção de mercadorias a partir da exploração do trabalho assalariado livre, sempre com vistas, sempre de olho no lucro. Por isso que o slide traz esse saco de dinheiro aqui, né? Que vocês estão vendo no lado direito superior. Então, produção de mercadorias, exploração do trabalho, lucro. Repetindo, produção de mercadorias, exploração do trabalho, lucro. Essa é a lógica de funcionamento desse modelo de produção. Se ele não funcionar desta forma, ele está fadado ao seu fim, à sua autodestruição. Prestem atenção que há uma caixa alta para o trabalho assalariado livre. O livre tem uma caixa alta. Não é livre porque ele não é escravo, não é livre porque ele não é mais servil. É livre porque pressupõe a livre associação entre o empregador e o empregado. E essa associação ela é livre e geralmente regulada por uma legislação, né, pelo menos até recentemente regulada de alguma forma. Mas vejam que ao mesmo tempo em que é um tipo de associação livre, aí já vai ficando algumas impressões, né, analisando o mundo do trabalho hoje, depende muito da necessidade daquele que emprega. Né? Vocês viram de ontem para hoje, a rede de hambúrgueres Madeiro demite 600 funcionários. Isso é uma coisa, é um fenômeno importante da gente entender, né? Que eram assalariados. E o fez porque eles não interessam nesse momento. Não há a necessidade do trabalho deles, então eles são dispensados. Isso quer dizer, tem um lado desse jogo, né, dessa relação, que é mais forte. O outro não tem nada além da força de trabalho para trocar, né, para barganhar com o seu empregador. Mas ao mesmo tempo é livre. Seguindo com um slide. Então aqui tem a definição já, né, do objeto de estudo da sociologia. Vocês inclusive já fizeram prova. E essa primeira imagem, o canto da direita, né, vejam que são grupos, um alaranjado, vermelho e tal, né, o roxinho, amarelo, verde. E que eles se relacionam entre eles próprios, né, os verdes, pensem assim, né, os amarelos, os vermelhos. E os grupos também, diferentes cores, se relacionam entre si. Vai ficando cada vez mais complexo e é como se estabelecesse, inclusive, uma teia de relações. Vejam que forma, né, uma espécie de teia aqui.
de relações que são relações sociais que estão acontecendo em um modelo de produção muito específico, que é o capitalismo. E entender essas relações é o grande objeto de estudo da sociologia. A sociologia não trata o indivíduo isoladamente, se esse indivíduo precisa estar inserido em relações. Não interessa o fulano isolado, ele tem que estar se relacionando com outro fulano, com outro grupo, eles têm que estar em um ambiente de uma instituição, como é que ele age assim e não daquele outro jeito, isso interessa a sociologia e acompanhe na leitura. Seu objeto de estudo são as relações sociais, compreender, né, interpretar, analisar as relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si em determinado modelo de produção, que é o capitalismo, e suas instituições, entre elas a escola, a família, as religiões, e também os conflitos e as formas de cooperação geradas através dessas relações. Quando a gente se relaciona uns com os outros, nós cooperamos, mas às vezes também nossas relações se tornam tensas, elas são conflitantes. Então, é como se fosse um sobe e desce, né? Tem hora que está tudo bem, tem hora que as coisas esquentam. Percebam no momento em que estamos confinados, né? Agora afastados uns dos outros, razoavelmente isolados, né? Apesar dessa facilidade da internet e tal, como que o nosso nível de estresse ele vai subindo, ele vai aumentando, né? Nós não somos programados biologicamente, né, para estarmos assim confinados. Então, o nível de cooperação entre nós, obviamente dentro das nossas famílias, ele também vai diminuindo. Nossa capacidade assim de aturar o outro, né, de se colocar no lugar do outro, ela também vai diminuindo. Não à toa os índices de violência doméstica, de abuso de crianças, de acidentes domésticos, tem uma série de situações de divórcios, né? Vejam o epicentro de início, a ilha de Wuhan, na China. O pessoal tem tentado retomar ali, né, o cotidiano e observaram um aumento assim muito considerável no número de divórcios. Então a pessoa ficou muito tempo junto ali, as coisas se desgastaram, as relações foram submetidas a determinados testes, não suportaram isso e agora a consequência, uma das consequências, né, talvez nem seja tão grave assim, são os divórcios. Só para vocês terem uma ideia até onde pode ir assim uma análise sociológica, e o que eu estou fazendo inclusive é muito incipiente, né, muito supérfluo. Mas é nessa linha. A imagem de baixo, um grupo de operários, século XIX, isso quer dizer 1800 e alguma coisa, com alguns adolescentes. Esse é o novo homem. O operário é o novo homem, que vai habitar, né, o interior das fábricas e um novo mundo, que é o mundo industrial. Então, um novo mundo exige um homem que seja do seu tamanho. Um mundo industrial complexo exige um homem industrial, vamos pensar assim. Óbvio que existem uma infinidade de outras atividades, mas no auge assim, da Revolução Industrial e da consolidação do capitalismo, a vida intensa mesmo acontecia dentro das fábricas. Um grande contingente de operários habitavam o interior das fábricas, transitavam ali, dedicavam-se, vendiam sua energia vital ali, né, por 12, 14 até 16 horas dia trabalhando em troca de um salário. Então é um novo mundo. As relações são muito mais complexas. Por isso, inclusive, que essa área das relações de trabalho ou do mundo do trabalho é uma
É um campo muito fértil assim para a sociologia, que inclusive é chamada de é uma sociologia especial, é uma sociologia do trabalho. Compreende relações de trabalho. Como é possível uma sociologia da educação? Até uma sociologia da adolescência, se quiserem, né? Que eu particularmente gosto muito dessas duas, da educação, o ambiente da escola, a disciplina e também o trabalho com adolescentes. Eu faço isso já há bastante tempo. E aí, seguindo na lâmina, esse é um filósofo que não é estranho para vocês, mas agora até que enfim, né, uma imagem dele, é o Auguste Comte, francês. Ele morre em 1857, não é um sociólogo, né, um filósofo político, e que desenvolve essa doutrina aqui que também não é estranha para vocês. Vocês fizeram, salvo engano, era a primeira questão da primeira prova desse ano, né? O que era o positivismo. Alguns alunos acertaram. Eu me lembro que teve aluno que respondeu assim muito bem a questão e que entendeu que o positivismo é a crença na ciência, né? É o homem dominando a natureza de uma forma matematizada, sistemática e sempre com vistas, né, de olho no progresso. Né, o progresso científico, o progresso da humanidade a partir do domínio da natureza. Essa é uma ideia positivista que inclusive vem na bandeira do Brasil, né? Adaptado de uma frase do Comte. A frase era mais ou menos a de que o amor era o princípio, o, a ordem a base, o meio e o progresso é a finalidade. E foi adaptada para a ordem e progresso por conta de um filósofo. Isso foi em fins do século XIX. 3, 4 dias depois da proclamação da República, aí há uma mudança da bandeira também, né, do desenho, do formato dela, que lembrava muito a americana, apesar das cores serem outras. E aí ela fica nos moldes que a gente tem até hoje, com a frase ali, né, positivista, ordem e progresso. Além disso, esse senhor contribuiu com aquilo que aparece como a lei dos 3 estágios, ou estados, como quiserem. E esses 3 estágios de desenvolvimento, eles nos remetem a períodos da história da humanidade muito específicos. O teológico, que é o primeiro estágio, nos remete à Grécia Antiga. Eram povos politeístas, as explicações vinham pela via divina, tudo eram as explicações mitológicas, os deuses e tal, né? E o Comte olha lá para trás e fala, pô, super legal os gregos, mas é necessário que a gente avance, né? Essa conversa aí é um tanto quanto fantástica demais, né? E vai seguindo, analisa o estágio metafísico, que corresponde à Idade Média, e esse estágio metafísico, que é o segundo, nos remete ao cristianismo, ao catolicismo, né? As discussões sobre o sagrado, sobre a existência de Deus, sobre a existência da alma. Portanto, é uma discussão, assim, a tentativa de comprovar, né, a existência de um plano sobrenatural e de um plano natural, isso quer dizer Deus e alma. E que o Comte também vai dizer, olha, essa discussão também é legal, tal, mas a gente precisa avançar. E a gente vai avançar a partir da ciência. Para quê? Para desenvolver leis gerais de funcionamento, compreender como as coisas se dão, os fenômenos, conseguir replicar isso em laboratório e nós vamos vencer. Nós não vamos mais passar fome, nós vamos dominar a tecnologia, né, os novos combustíveis, vamos avançar, é o progresso. Progresso. E aí coloquei no finalzinho ali do slide, ó, como se fosse uma última linha, que o Comte também tem uma concepção assim, de que a história é uma sucessão de acontecimentos. Os acontecimentos eles vão se superando. Acontece agora algo, depois outra coisa supera aquela de trás, depois outra, como se fosse linear, uma linha reta. E aí uma sucessão de acontecimentos sempre rumo ao progresso, sempre
sempre vai dar certo, sempre lá para frente é melhor. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que a história ela é contradição, ela é violenta. Tem hora que a gente anda para trás, parece, né? Não é possível isso, mas tem hora que parece. E seguindo para mais um slide, aí sim, né, aparece um primeiro sociólogo, que é o Emile Durkheim. E aí eu coloquei para vocês, inclusive, a categoria analítica desse Emile Durkheim, que é o fato social. Eu já disse várias vezes para vocês que ele tinha uma obsessão, assim, né, por transformar a sociologia em uma ciência. Ele faz isso a partir da escrita de um livro de 1865, 1895 ou 94, não me lembro exatamente, que foi As Regras do Método Sociológico. E é como se fosse um manualzinho assim, de sociologia clássica, né? Obviamente que o tempo passou, né, e que as coisas mudaram, mas os clássicos eles são assim mesmo, né? A gente sempre retorna lá porque eles sempre têm alguma coisa para dizer para nós, né? Principalmente em tempos assim mais difíceis como esse que a gente vem passando agora. Retornar aos clássicos, inclusive os romances de ficção e distópicos, vejam como está na moda de novo o George Orwell, né? O Aldous Huxley. Tem gente aí que tá voltando às paradas do sucesso porque é o pessoal que lá na década de 40 escrevia e falava, ó, vai dar um rolo lá na frente, hein? Vai dar um rolo lá na frente. E hoje parece que deu, né? Deu um rolo bem difícil de ser desenrolado. Mas a categoria analítica desse senhor, então, é o fato social. As regras eu já comentei com vocês em outros momentos, mas elas estão aqui, né? Um fato social são maneiras de agir, de pensar e de sentir, né? Que são antes de nós, fora de nós, para todos nós e exercem uma força irresistível sobre nós. O Durkheim dizia que até, e eu coloquei na prova de vocês, né, uma passagenzinha separada, em mais ou menos até o nosso egoísmo é produto da sociedade. Até os nossos sentimentos são forjados no coletivo. Isso é muito interessante, né? Apesar de dar uma certa noção, assim, uma certa ideia de passividade, né, do homem. Como se nós não reagíssemos. A gente é esmagado pela sociedade, né, pela tradição, pelos padrões, tem que seguir, se não seguir você vai ser penalizado, né, ou as recompensas, né, para que os indivíduos desenvolvam comportamentos que o Durkheim chamava de positivos. E não é porque você quer fazer, né, porque você tem que fazer daquele jeito. E aí ou se faz ou você faz, né, não tem muita saída. Você vai ser castigado, mas é possível também o comportamento positivo, conseguir a resposta positiva através da recompensa. Lembrem-se lá dos exemplos, eu acho que eu dei esse exemplo em sala, o cuidado com a prevenção do mosquito e da dengue e tal, né? O Rio de Janeiro passa por uma situação de emergência, né? São centenas de casos. E as políticas públicas são sempre no sentido de conscientizar, assim, né? Mas às vezes eu acho que tem gente que não quer muito ser conscientizado, não quer muito saber dessa conversa. É uma vida meio que não faz muito sentido, assim, não se preocupa muito nem com ele, nem com o outro, nem com o teu quintal, nem com o dele, e boa. E para esses que são mais duros de serem convencidos, talvez uma mudança na estratégia da política pública funcione, dá uma recompensa para esse, se ele tiver com o pátio dele bem limpinho mesmo, fundo da casa, não tem foco de dengue, não tem água parada, você vai ganhar um prêmio, né? Você vai ser recompensado e não castigado, né? Não punido. Tá sujo teu lote, multa. Tá sujo de novo, multa o dobro. Talvez seja possível educá-lo, talvez não, tenho certeza absoluta. Então, na verdade, isso é científico. A recompensa, né, o induto, o prêmio, a regalia, o teu benefício, né? Pensem na vida dentro das cadeias. Olha, vocês vão ter um tal benefício, se não cumprirem
e agirem de tal forma, vocês vão perder o benefício. Você troca isso, consegue o comportamento positivo do indivíduo. No Brasil a gente pune muito, talvez fosse mais interessante o prêmio. Mas é uma reflexão, até me alonguei. Mas então o fundador da sociologia, a sociedade para ele é um grande organismo social. Ele faz uma analogia aqui com o corpo humano, né? Eu já expliquei isso para vocês. Os indivíduos são células, esses indivíduos se comunicam e vão formando aquilo que o Durkheim chama de instituições sociais, como se fossem nossos órgãos vitais, assim. Essas instituições se comunicam e formam o grande organismo social, a sociedade. Como os órgãos se comunicam, vão formando sistemas e formam todo o corpo humano. Quando temos células doentes, isso pode comprometer o funcionamento de todo um sistema. Vejam, Covid-19 agora, de manhã você chega com tosse no lugar, uma tosse leve, no final da tarde você está entubado, já evoluiu por uma pneumonia, comprometeu todo o seu sistema respiratório e pode evoluir para a morte, né? A ideia de um organismo social é assim também, indivíduos que desviam, que não cumprem com suas funções, se forem em grande quantidade, além de uma faixa social, o Durkheim chama, né, eles podem comprometer o funcionamento, ou a perda da harmonia social, ou aquilo que o Durkheim chama de anomia social, o caos, né, a desordem, a doença. E aí as regras aqui, né, do fato e tal. Mais um slide, eu não sei se tem isso aqui eu já desenhei várias vezes de lousa, mas para vocês se lembrarem, para o Durkheim importa muito mais a nuvem, que é a consciência coletiva, que é a sociedade, são as tradições, do que o indivíduo isolado. Os indivíduos estão ali nos 3 triângulos, as setas horizontais simbolizam trocas, se comunicam, eles estão se relacionando, trocando entre eles, formam grupos, famílias e tal, mas ao mesmo tempo eles estão sendo pressionados, né? Há um peso dessa nuvem moral sobre esses indivíduos para que eles desenvolvam um comportamento positivo. Vamos supor que o primeiro triângulo desvie, a sociedade ela aciona uma série de mecanismos para que ele retorne à ordem. Essa é a impressão da sociologia do Durkheim, que é uma sociologia positivista, bastante disciplinadora, né? Essa aqui é uma página do livro de vocês, eu fiz questão de colocar aqui a foto do livro, né? Uma síntese dos temas que o Durkheim trabalhou, um certo resumo do método. Ele se dedica ali, né, ao estudo sobre o suicídio e diz que existem 3 tipos de suicídio, na verdade são 4 até, né? Tem o fatalista também, que ele passa batido no livro. Um livro robusto, grande, né, que é o suicídio, quase 500 páginas, dizendo que o suicídio, além de um fenômeno da medicina e tal, também é um fenômeno social. Então é interessantíssimo que vocês abram ali em algum momento na página 46 para estudarem essa ficha resumo, essa síntese que já está no próprio livro didático, entendendo um pouquinho aí a sociologia do Durkheim. Estamos próximos do fim, as aulas gravadas são um pouquinho mais curtas. Espero que vocês estejam acompanhando, entendendo, né? As dúvidas, por favor, tirem pelo Google Classroom. A aula que está encerrando assim de uma forma até abrupta, mas vimos o surgimento da sociologia, um pouco da vida e obra do Auguste Comte e um pouco da vida e obra do Durkheim. Ela continua ali no Google Classroom, né? As perguntas precisam vir por ali, as dúvidas, indicações de leitura, exercícios que não conseguem resolver, um documentário que tem a ver com essa discussão, né? As nossas aulas não terminam assim na hora que eu encerro a gravação aqui, né? Elas se alongam ali também por essa ferramenta do Google Classroom e por ali eu consigo orientá-los, facilitar um pouco ali esse processo de ensino-aprendizagem. Tá bom, pessoal? A gente se encontra muito em breve, né? Pelo computador, pela internet, mas espero que pessoalmente o quanto antes. Mantenham-se aí positivos, né? Cuidem da família de vocês, evitem as discussões, os níveis de estresse com o decorrer dos dias vão se tornando cada vez mais altos. Uma boa ferramenta assim para vocês aliviarem um pouco o estresse é a alimentação um pouco mais leve, né? De legumes, de verduras, de bastante suco, de chás.
e também um pouco de exercício físico. Eu jogo videogame também, além de fazer essas coisas, né? Tenho minha cachorra, meus filhos ocupam bastante do meu tempo, tenho lido bastante, né? Isolado, quietinho, sozinho, porque também não dá para ficar o tempo todo junto. Mas prestem atenção em vocês mesmos, né? E naqueles que são próximos de vocês, para controlarem esses níveis de estresse, porque a caminhada aí, pelo jeito, vai ser longa. Tá bom? Forte abraço. Boa noite.